você está se preparando para a OAB e sente que quando vai fazer questões não se lembra de quase nada ou de praticamente nada daquilo que foi estudado, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar como fixar e nunca mais esquecer as respostas certas na hora da sua prova. Olá, minha baby, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Aqui eu te ensino a se preparar para a última prova da OAB da sua vida. Então, se você está se preparando para a primeira ou segunda fase, não deixa de fazer a inscrição e ativar o sininho, porque é só ativando o sininho que você vai se certificar que o YouTube vai te avisar cada vez que eu postar um vídeo novo aqui. Pois bem, hoje eu vou te falar sobre as 5 regras de fixação de matéria. Se você já é velha de guerra, você sabe que eu fui aprovada na OAB ainda na minha primeira tentativa, no meu 9º semestre da faculdade, e que eu fui aprovada 2 vezes no concurso do TJSP, uma delas ainda durante a faculdade. E para conseguir essas aprovações, obviamente, eu precisei desenvolver técnicas de fixação da matéria. E eu separei as 5 melhores para abrir com você aqui nesse vídeo. Então é importante que você fique até o final para não perder nenhuma dica valiosíssima para a sua prova. Primeira regra da fixação é estudo adequado. Para você realmente fixar o que você foi estudado, você precisa ter aplicado estratégias efetivas de entender o conteúdo. E quando eu digo de técnicas e estratégias efetivas, eu estou falando principalmente do estudo ativo. Tem um carinha, sobre o qual eu sempre falo, que se chama William Glasser, que desenvolveu uma pirâmide do aprendizado. Segundo essa pirâmide, se você simplesmente lê ou simplesmente vê e escuta, a sua chance de retenção daquele conhecimento é de, na melhor das hipóteses, 50%. Se por outro lado, você pratica um estudo ativo e você interage com o conteúdo, você aumenta, amplia significativamente as suas chances de entender o que foi estudado. E a maior retenção, que equivale a 95% de retenção do que foi estudado, se dá quando você ensina aos outros. Então, quando você estuda e tenta passar para frente aquilo que você entendeu, por exemplo, para alguém da sua família, para algum amigo, ou mesmo no espelho, ou para algum objeto inanimado, você se certifica se aquilo que você estudou realmente foi entendido, porque você só consegue passar a informação para frente se você sabe do que você está falando, e você só sabe do que você está falando se você entendeu o que a matéria quis te passar, o que aquele tema quis dizer. Então, quando você lê um artigo ou estuda o texto legal, é importante que você sempre busque dar exemplos para você mesma. Como é que isso aqui se aplica no caso concreto? Será que isso aqui seria um exemplo daquilo lá? Porque fazendo isso, você tem certeza de que aquilo foi realmente absorvido, e se aquilo foi realmente absorvido, você não vai ter problemas em recuperar isso quando for fazer questões. Veja, quando um amigo seu te conta uma história, é uma história fácil de entender, e você precisa passar a fofoca para frente, é muito fácil de você lembrar dos detalhes, porque você entendeu o que foi dito. A mesma coisa acontece na matéria. Entendendo realmente o que foi estudado, você não vai ter problema nenhum em recuperar essa informação no dia da sua prova. Segunda regra da fixação: medir a absorção do conteúdo por meio do termômetro de questões. Veja, é muito comum você estudar ou pela lei ou por doutrina, ou mesmo ligar uma videoaula e achar que aquilo que foi visto foi de fato entendido. Você acha na hora que você está ouvindo a aula que você está entendendo tudo. O problema é que chega na hora da prova, chega na hora de realmente fazer questões e você acaba errando a maioria. Isso significa que houve uma falha no processo de absorção da parte teórica. Ou seja, sempre que você estuda determinado tema, é importante que você faça questões sobre esse tema para ver se a parte teórica foi de fato compreendida. Se ela foi compreendida, as chances são que você vai acabar acertando a maioria das questões, até porque aquilo lá está fresco na sua cabeça. Se você estudou a teoria e mesmo assim errou a maioria das questões, alguma coisa está errada. Isso é um alerta para que você volte na parte teórica e tente aprender de outra forma. Tente, por exemplo, ver uma aula se você só estudou por lei, ou então ler a lei, estudar a lei se você só viu uma aula, ou então buscar perguntar para os seus professores ou para alguém que possa te tirar a dúvida por que aquilo é daquela forma, ou pedir exemplos práticos para que aquilo fique mais claro na sua cabeça.
Ter um termômetro é essencial na sua preparação, porque você vai saber exatamente onde precisa melhorar. Antes da gente passar para os próximos passos, não esquece de dar seu like se está fazendo sentido para você, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais OABs que estão se preparando para o exame de ordem. A terceira regra da fixação é evitar a prática intensiva. Tem algumas pessoas que por ou desconhecimento ou por falta de estratégia querem acabar os assuntos todos de uma vez. Então, vai estudar civil. A pessoa esgota tudo de civil antes de começar outra matéria. E depois pega penal e esgota penal até o final. E depois pega trabalho, direito do trabalho, esgota direito do trabalho até o final. Quando chega perto da prova, a pessoa nem se lembra daquilo que aprendeu. Então os temas não ficam frescos, não vão sendo reavivados. Veja, quando a gente estuda direito civil, vários temas, eles se ligam, se conectam com outros temas já estudados. Ou seja, quando você estuda temas novos da mesma matéria, você, vez ou outra, vai ter que se lembrar de conceitos que já foram aprendidos. E isso te ajuda em matéria de revisão, de memorização. Por isso que é importante que você coloque espaçadamente cada matéria no seu PDE, Planejamento Diário Estruturado. Porque quando você tem um planejamento diário estruturado com matérias diferentes, você a todo momento estará vendo temas diferentes daquelas matérias e reavivando coisas que já foram aprendidas no passado. Então não caia na besteira de querer esgotar uma matéria para começar a outra. Isso vai te prejudicar muito mais do que te ajudar a decorar o que foi estudado. Quarta regra da fixação: fazer revisões periódicas. Não existe aprovação sem revisão. É importante que você saiba disso e que você sempre revisite os temas que já foram estudados. O nosso cérebro ele guarda informações de duas maneiras: ou por repetição ou por violenta emoção. E ninguém fica muito emocionado estudando os direitos dos contratos. Então é necessário que você sempre esteja realimentando aquilo que já foi estudado e retomando aqueles artigos principais, aquelas questões e conceitos principais dos temas já abordados. Por isso, é importante que você coloque algum dia no seu planejamento diário estruturado para retomar coisas que já foram vistas. A gente no Missão, por exemplo, tem o sábado, que é o dia da revisão. Fazemos questões pelo método da recuperação ativa, que neurocientificamente falando é o melhor método de você reter informações. Eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar num card linkado aqui em cima em algum lugar se você tiver interesse em ver esse vídeo. Quinta e última regra da fixação: aplicar a retomada de erros. De absolutamente nada adianta você errar a questão, ver que errou, ver que o gabarito era B e não A que você marcou e não entender por que errou, onde estava o erro. Veja o seguinte, imagina que você está respondendo determinada questão e você leu o enunciado e a A fez mais sentido para você. E aí você foi lá e marcou a A e depois só corrigiu com o gabarito, com a letrinha e viu que era B na verdade. Legal. Depois de algumas semanas você vai fazer a mesma questão. A mesma coisa que você pensou da primeira vez, você vai pensar da segunda, porque você não explicou para o seu cérebro, você não se deu um motivo razoável para entender por que era a B a certa e não a A. Então você vai ter a mesma linha de raciocínio para concluir novamente que a A estava certa e a B estava errada. E você vai voltar a errar, você vai cometer o mesmo erro novamente. Para evitar isso, é absolutamente necessário que você sempre faça questões com gabaritos comentados. O gabarito comentado vai te ajudar a entender onde você está errando. Por que a A estava errada? Onde é que estava a pegadinha? E se acostumando com essas pegadinhas, você deixará de errar na próxima vez, porque você vai se lembrar que aquilo lá era uma casquinha de banana que a banca colocou para que você caísse. Então, acostume-se a isso, habitue-se a sempre fazer questões acompanhadas de um gabarito comentado para você entender qual é a fonte dos seus erros e passar a evitá-los. Bom, essas foram as 5 regras da fixação e nesses videozinhos do YouTube, infelizmente, eu não consigo dar mais profundidade a alguns temas, por isso eu criei o Clube da OAB. O Clube da OAB
é um clube 100% gratuito de preparação para a primeira fase do exame de ordem e algumas vezes para a segunda fase em Direito Civil. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente se encontra todas as quintas-feiras às 17 horas. Eu te vejo lá e te vejo no próximo vídeo.